Olá! No nosso bate-papo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Maria Firmina dos Reis, escritora que se consagrou na literatura como a primeira romancista do Brasil. E para essa conversa, eu recebo a Lu Cunha, ela que é professora de literatura e análise de texto do curso e colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, Lu. É sempre um prazer falar com você. Obrigada, Malu. É sempre bom estar junto com você. E para falar de livros, né? Com certeza. Lu, eu queria, na primeira pergunta, que você contextualizasse nessa resposta quem foi exatamente, não exatamente, né, mas quem foi a Maria Firmina dos Reis? Maria Firmina dos Reis, ela era uma maranhense, nasceu nos primeiros anos, 1825, se não me engano, em São Luís, viveu 92 anos, morreu pobre e cega, né? E a Maria Firmina, ela tem uma história, assim, com relação à situação da mulher no século XIX, uma história que é muito vitoriosa por algum aspecto. Então, por exemplo, ela lia francês, ela é autodidata, ela prestou um concurso público para ser professora de instrução primária, e aí ela acabou se tornando, o título que se dava era mestra régia, né? E aí ela começou a ensinar, ela fundou uma escola em Massaricó, mista. E nessa escola havia alunos que eram, por exemplo, filhos de lavradores, filhos de proprietários rurais, né? Ela chegava a buscar as crianças, né? Ela pegava um carro de boi, colocava as crianças no carro de boi e levava embora para poder dar instrução para eles, né? E, nesse sentido, a Maria Firmina já é uma grande vitoriosa, porque era um período, né, em que as mulheres não podiam ousar muito mais além daquilo que lhe era permitido, né? Ser a dona de casa, mãe dos filhos, quer dizer, papel da mulher. Não era ter filhos, garantir a continuidade do nome da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa e acabou a história. Né? E a Maria Firmina vai muito além disso, porque ela também vai ser musicista, ela é autora do hino, né, à escravidão, não, do hino em relação à libertação dos escravizados. Ela vai ser romancista, né? Ela vai ser professora, vai ser a primeira professora de língua portuguesa lá do Maranhão. E o Maranhão, na época, assim, era um estado que estava prosperando muito. Então, tinha bibliotecas, editoras estavam aparecendo, jornais, mas o ensino, né, ele era ainda muito deficitário. Tanto era deficitário que o Gonçalves Dias acabou indo embora de São Luís, foi para Portugal para estudar direito lá em Coimbra. Então, havia muitas deficiências ainda em níveis educacionais. E a Firmina vai tentar, né, ajudar, na medida do possível, né, com o conhecimento dela, a que esses problemas fossem minimizados, né, não resolvidos, porque eles não foram resolvidos até hoje. Né? Agora, quando você diz a primeira romancista, ela é a primeira romancista do Brasil ou a primeira romancista negra? Então, eu até fiz uma cola aqui, porque senão eu me esqueço dos nomes, mas assim, nós temos... no outro podcast, né, em que a gente fala sobre a literatura feminina, na lista de leitura obrigatória, eu mostrei para você um livro desse tamanho, né, com as escritoras brasileiras do século XIX. Então, há várias escritoras brasileiras. Mas, assim, a gente pode pensar em Alexandrina da Silva Couto, né, que era uma carioca, Adélia, né, que era uma gaúcha, Anísia Floresta Augusta brasileira, que, aliás, ela escreveu, mas ela não tem os romances, ela escreve muitos ensaios, ela escreve textos voltados para a educação feminina, que é uma coisa muito legal, mas a gente faz um outro podcast sobre ela, se você quiser. E assim, os mais antigos, né, a gente tem, por exemplo, uma africana, né, que é a Rosa Maria Egipciana, e ela está no século XVIII, mas ela é africana. Então, a gente não vai considerar como a primeira. Depois a gente vai ter a Teresa Margarida. Teresa Margarida era paulista, mas ela foi embora para Portugal ainda criança, ela vai escrever lá, então a gente não vai considerar. Né? Anísia Floresta, como romancista também não, porque são esses livros mais voltados para a educação, esses livros mais voltados para a crítica, um apanhado histórico muito interessante sobre não só a questão feminina, mas a questão também política, social do mundo, desde os primórdios até o século XIX, que é quando ela escreve. Então, assim, aí passa a ser realmente a Maria Firmina. Então, a Maria Firmina é a primeira romancista brasileira, abolicionista e negra.
Tudo bem? Quer dizer, Só por isso, né? Só por isso já tem aí uma bagagem incrível, um repertório, né, o Lu? E os livros, e quantos livros? Ela foi uma mulher de muitos livros. Queria que você contasse um pouco mais aí da vida dela. ela tem uns 7, 8 livros, talvez. Tem Gupeva, tem... O Úrsula é o mais famoso, né? O Úrsula acaba sendo Por realmente quê? o mais famoso. Por que Úrsula se tornou tão famoso? Na verdade, o Úrsula começou a ficar famoso nos últimos anos, né? Acho que talvez de uns 10 anos para cá, né? Que a Maria Firmina acabou sendo descoberta. E ela escreveu esse livro quando? Esse livro é de 1857. Quer dizer, 1800, em 2000, anos 2000 para cá, quer dizer, só por isso, né, Lu, isso mostra o quanto que a mulher ficou abafada, a mulher escritora, então, abafada, né, Lu? Se a gente pensar na trajetória da figura feminina, você pega lá Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles diziam que as mulheres eram insignificantes. Tudo bem? Eles são geniais, mas todo mundo tem uma falha, né? São Tomás de Aquino dizia que a mulher era inferior ao homem. Não é? Hoje eu estou falando mal dos grandes. Não é um mal, é um recorte. É uma visão que eles tinham na época. Sim. Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: quando a gente estuda um autor, um livro, a gente tem que posicionar esse autor, esse livro, na época em que ele estava vivendo. Então, por exemplo, a questão, vamos supor aí, volta e meia, o Lobato está na onda da crítica. O Lobato escreve uma literatura numa época em que o pensamento das pessoas era aquele padronizado. Ou então o Gregório de Matos. Uhum. Você pega a poesia do Gregório de Matos, Sim. não é? Lá em 1600, então ele vai ter poesias em que ele vai falar, por exemplo, da questão da mulher negra sensualizada, não é? E essa era uma visão da época. Não estou dizendo que estava correta, ela não estava correta. Mas o pensamento deles, né, era esse, o pensamento da sociedade era esse. Seria mais ou menos equivalente a... Existem algumas palavras, por exemplo, que hoje em dia a gente sabe que não devem ser usadas porque são erradas. Escravidão, né, mudou por escravização. Índio é indígena. A gente sabe que como é que é denegrir, né? E olha, eu fiz letras, mas eu nunca pensei na origem, por exemplo, de denegrir no sentido de associar a figura do negro, judiar na figura do judeu, né? Eu não pensei nisso, né? E aí a gente tem alguns vícios linguísticos, né? Eu tenho, e provavelmente você também tem, em que a gente às vezes se pega falando essas palavras, mas sem a maldade, sabe? Sim. Sem o pensamento preconceituoso. E aí quando a gente se toca, não, isso não deve ser usado. Aí a gente corrige, né? Então esse pessoal, sabe, do século XVII, XVIII, XIX, a gente até dá um perdãozinho para eles, assim, né? Agora, nós estamos no século XXI, né? Então já deu. E aí você estava explicando sobre a existência dela, da Maria Firmina. Então, a Firmina, ela acaba sendo, na verdade, mais pública, né, nos últimos tempos. Tem, inclusive, na internet um memorial, que é o Maria Firmina, Memorial da Maria Firmina, Maria Firmina dos Reis. mariafirmina.org.br, uma coisa assim. E ali você encontra a biografia dela, uma vasta bibliografia sobre ela, e você vai notando que os livros sobre a Maria Firmina, a maior parte deles, começaram a surgir, a questão de 10, 15 anos, né, com mais incidência. Porque o pessoal foi descobrindo uma autora que estava escondida, né, porque é aquela coisa. Aliás, as mulheres até na época, elas muitas vezes assinavam a obra, né, por nomes masculinos. Porque, assim, então, elas não eram lidas. Né? Então, por exemplo, o Úrsula da Maria Firmina, ela assina como uma maranhense. Então, assim, é uma maneira de se proteger de uma sociedade extremamente preconceituosa. Esse livro aqui eu vou pegar. Olha que interessante. Não pega não, porque é meu. Não, vou só... Ô, Lu, e esse livro, e ele foi, agora ele está à venda, agora ele foi republicado, vamos dizer, recentemente? Sim, há várias editoras, porque ele está em domínio público. Uhum. Né? Ele está em domínio público, então você encontra o Úrsula, né, por diversas editoras. Mas antigamente não tinha. Né? Uhum. Não tinha. Antigamente, que eu estou dizendo, 2002, 2004, realmente não tinha.
né, o Úrsula publicado. Mas assim, há várias editoras. Mas isso é um fato importante, né? Isso é um fato importante. Fato importante, porque você vê, o livro foi escrito em 1857, você falou. Publicação dele. Você vê, até 2005, esse livro não estava aí para ser comprado. Quer dizer, Não tava. aí assim, por que as mulheres estão escondidas, Lu? Porque a sociedade ela é preconceituosa, né? Aquela coisa de, por exemplo, mulher é burra. Né? As pessoas acham que mulher não tem. Isso até hoje. Muita gente pensa dessa maneira, né? Por exemplo, você vai para o mercado de trabalho. Tem você como jornalista e um rapaz como jornalista. É capaz de você, com toda a tua competência, de tantos anos, de tanto conhecimento que você tem, ser menosprezada frente à figura masculina. Isso ainda existe, infelizmente. Esse é seu. Ah, que lindo! Muito bom, é muito interessante, né? É no viés romântico, mas é bem interessante. Bom, e aí, o que ela trouxe de novo, que, assim, o que fez perpetuar essa imagem dela nos dias de hoje? Então, vamos focar no livro Úrsula, depois a gente pode fazer sobre outras obras dela, mas vamos focar no livro Úrsula, porque no Úrsula você tem, primeiro, é um livro do romantismo, né? E como é um livro do romantismo, você vai ter aquela paisagem mais sinistra, o cemitério, a escuridão, né? Os ciprestes caindo, coisa do tipo. E vai ser uma história de amor, né? Uma história de amor. E essa história de amor, que é a história de amor do Tancredo e da Úrsula, ela acaba sendo contada pra gente por um narrador em terceira pessoa, que é um narrador onisciente, que vai costurando outras narrativas que aparecem no livro. Então você tem no livro 4 narradores, além do narrador que costura toda a obra. Esses 4 narradores, um casal negro, um casal branco. Né? Então você tem o Túlio, que é um escravizado, a mãe Susana, que é uma escravizada, e você tem o Tancredo e a mãe da Úrsula, que é a Luísa B. Tá? Que vão contando as suas histórias. Então, isso é muito interessante, porque é a tal da técnica do encaixe. Essas narrativas elas vão se encaixando e vão explicando para a gente a relação entre Tancredo e Úrsula. Né? E o que é mais interessante aí é que a Firmina coloca para a gente, além de um casal escravizado e um casal não escravizado, ela coloca 2 narradoras mulheres e 2 narradores homens. E eles exprimem, né, os seus pensamentos, são as falas deles. Então você tem ali a tal da polifonia, né? Você tem um plurilinguismo. Você tem uma polifonia em que você tem a polifonia do Bakhtin, né? Em que você tem a perspectiva do olhar de cada uma daquelas personagens. Né? Isso vai costurando uma E que torna a obra plural, né? Muito plural. Porque é um livro que fala sobre a escravização, mas também é um livro que fala, por exemplo, sobre o patriarcalismo. Não é? Então, no desfecho do livro, você tem a morte... Tem muita morte, porque é romantismo, né? Mas você tem a morte do Tancredo e você tem a morte do Fernando P., que vai ser o vilão. Né? Então, a morte do Fernando P., ele representa o fim, né? A tentativa de um fim dessa visão patriarcal dominadora, violenta, quase que irracional. Né? E a do Tancredo é o padrão romântico, né? Aquela coisa do par amoroso, do romantismo, é aquela coisa assim, se eu não posso ser do meu amado, eu não sou de mais ninguém. Vou ser fiel. Então eu morro, eu enlouqueço, eu viro freira, ou eu viro uma freira que enlouquece e morre, que é o máximo que dá, né? Mas assim, o mal é sempre punido no romantismo. O mal ele é punido, porque a obra romântica ela é uma obra moralizante, né? Então o vilão tem que ser castigado, né? E o vilão pode ser castigado de diversas maneiras. Ele pode morrer. É o caso do Fernando P. O Fernando P. não vai só morrer, ele vai morrer, vai ficar louco, vai morrer. O vilão pode morrer, pode ficar louco, pode ser preso, pode ficar pobre. Né? Porque para um vilão rico, por exemplo, né, perder tudo, né, é um castigo. Né? Então o vilão vai ser castigado, sim. Né? O bem triunfa, né, no padrão romântico tradicional dos folhetins românticos. O Úrsula não foi publicado em folhetim, tá? Mas o padrão da época era ser tudo publicado em folhetim. Então saía nos jornais e as pessoas paravam para ler as historinhas, né, nos jornais, porque saiu em capítulos. Né? Então, dependia da periodicidade do jornal. Então, vamos supor um jornal diário, um jornal semanal. Então, todo dia saía um capítulozinho. Né? E sempre do mesmo tamanho na página, porque as pessoas recortavam e colecionavam.
né? Depois, quando acabava a história, mandava encadernar. E sempre os capítulos com um ganchinho para segurar você para o capítulo seguinte. Que é a mesma técnica da telenovela, que algumas pessoas chamam de folhetins até hoje, ou então das séries hoje em dia, né? A série da nossa época era diferente, né? É. Mas as séries hoje em dia que ficam com aquele ganchinho que segura você para o próximo episódio, para a próxima temporada, né? E coisa do tipo. Ô, Lu, e assim, a Maria Firmina, a Úrsula foi o grande destaque dela, mas outras obras também chegaram a esse patamar ou nem se aproximaram do que foi Úrsula? Então, no mercado editorial, pensando-se hoje em dia, não ainda. Claro, há várias editoras publicando as obras dela, mas o destaque é realmente Úrsula. Porque você me perguntou agora há pouco, né, por que ele se destaca. Então, eu falei das narrativas encaixadas, mas ele tem outros destaques. Então, por exemplo, a Maria Firmina usa digressões. A Maria Firmina, o narrador dela, interpela o leitor. De uma certa maneira, ele conversa com o leitor. Né, que são recursos que a gente vai perceber que são muito dominantes a partir da obra do Machado de Assis. Mas não foi o Machado de Assis que inventou esses recursos, eles já existem. Então, por exemplo, na literatura portuguesa, o Almeida Garrett, antes do Machado, já fazia isso. Né? E, aliás, dizem que o Machado de Assis era fã do Almeida Garrett. Minuto fofoca. Dizem que o Machado de Assis tinha uma fotografia do Garrett na carteira, porque ele era apaixonado pela obra do Garrett. Né? Então, assim, o Garrett já fez isso na literatura portuguesa, então há autores que já fizeram. Agora, para a nossa literatura brasileira, o grande destaque vai ser o Machado, com certeza. Mas a Firmina já fez. Né? Em níveis de análise psicológica, o livro é mais fraco. Mas não porque ela não tivesse capacidade de fazer um perfil psicológico, ela até poderia ter feito. É que na época não era um padrão tão intenso esse perfil psicológico, que vai ser muito intenso depois no realismo. Né? E assim, por que é que a gente consegue notar essa beleza do texto dela e imaginar de onde vem esse abastecimento, esse repertório, onde que ela bebia, em que fonte? Então, ela é autodidata, então ela deve ter lido muito. Aliás, a Maria Firmina é uma das primeiras mulheres que percebe que a leitura pode mudar a sociedade, pode mudar o comportamento do indivíduo e pode, nesse sentido, mudar o perfil social em diversos aspectos. Então, ela é a primeira. Mas de onde vem, Lu? Ela era parente do Sotero dos Reis, né? Que foi um gramático, jornalista e tal. E ele, com certeza, assessorou um pouco a Firmina. Mas existe uma coisa que são os ratos de biblioteca, né? O Machado era um ratinho de biblioteca, né? Que fica enfiado lá na biblioteca e vai lendo. Na nossa época, Malu, onde a gente buscava informação? Era na biblioteca. Na biblioteca. Né? Então é ir atrás e se reunir com pessoas que têm o mesmo interesse. A Maria Firmina com certeza fez isso também. A primeira escola pública que aceitava mulheres é do século XIX. A Firmina também auxiliava e ensinava meninas lá na escola dela de Massaricó. Né? Então eu acho que ela queria ampliar, né, a visão das mulheres, no sentido de que não é só isso, nós temos outras qualidades, nós temos outros papéis sociais, né, e nós temos realmente. E a beleza da obra dela também, eu acho que vem muito da experiência de vida. Porque, por exemplo, nesses 4 narradores que a gente tem, eles narram a experiência de vida deles. Né? E, é claro, uma coisa é a personagem, uma coisa é o narrador, outra coisa é o autor, a gente sabe disso. Mas que a Firmina colheu, né, algumas ideias em situações que ela presenciou ou que ela vivenciou, isso é fato. Né? Isso é fato. É uma mulher observadora do seu tempo, né? E aí ela coloca isso em livro e um dia, né? Ela está cumprindo o papel, né, Lu? Pode ser, imaginando a gente hoje, nós estamos cumprindo um papel, nós estamos falando disso, falando dessa mulher de hoje. E, nesse sentido, eu queria te perguntar se a perspectiva da mulher na literatura, se ela se modificou no último século. Mudou bastante. Não é? Mudou. Porque, assim, vamos pensar, né? Eu estava te falando que antigamente, lá, até pouco tempo, porque, na verdade, se a gente pensar na história do mundo, um século não é quase nada, né? Então, mudou sim. Mas a mulher também foi à luta, né? Algumas mulheres foram à luta. É o caso, por exemplo, da George Sand, né? Que é o nome masculino dela que ela usava,
Aurore Dupin, né, é o nome dela de verdade, era poetisa, aí ela se casou, depois largou o marido, foi morar em Paris. E aí a George Sand, ela, é muito curioso isso, ela se vestia com roupas masculinas, principalmente porque as roupas masculinas eram mais baratas, e ela não tinha dinheiro, então ela tinha que economizar em roupa. Porque pensa naqueles vestidões das mulheres do século XIX, né? Caro. Caríssimos, né? Menino não. Menino você põe, hoje, vamos pensar hoje em dia, né? Põe uma camiseta, uma calça, um tênis, o cara tá pronto para qualquer coisa. Não precisa de maquiagem, brinco, nada disso. Nada. Os homens custam menos, né? Nosso custo é alto, né? O nosso custo é alto. E não só, né, na nossa indumentária, mas o nosso custo também é alto para a gente conseguir galgar os nossos espaços. E essa virada de chave ao longo dos séculos é que assim, me chama muita atenção quando eu penso nisso, né? Como é que você faz para saber que você está cumprindo o seu papel e constituindo um valor para a sociedade, né, Lu? Se a gente pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os meninos vão para a guerra, né? E as tarefas que os homens desempenhavam nas indústrias, né? Esses papéis precisam de protagonistas, né? Precisa de alguém fazendo aquele serviço. Então, no período da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma entrada muito grande de mulheres no mercado de trabalho, né? E depois, quando a guerra acaba, há uma descoberta de que as mulheres, às vezes, elas se adaptam muito melhor em algumas funções do que os meninos. Então, elas acabaram absorvendo, ganhando esse espaço no mercado de trabalho, né? E os meninos foram realocados em outras tarefas. E assim foi, sabe, crescendo. Então, hoje em dia, o que a gente pode pensar? Eu vejo desse modo. Não há uma tarefa que seja exclusivamente masculina ou uma tarefa que seja exclusivamente feminina. A gente é capaz de fazer tudo. Nós, meninas, podemos. Por exemplo, minha casa tem que trocar uma lâmpada, sou eu que troco. Sabe, tem que consertar um negócio, eu vou lá mexer, né? Porque eu parto do princípio de que ele já está estragado. Então, eu não vou piorar. Uhum. Então eu vou lá e mexo, tento arrumar, né? Então a gente faz isso, os meninos também, né? Então vamos supor aí, tem que comer, não tem? Então eu vou cozinhar, nem que seja um macarrão instantâneo, uma coisa do tipo. Mas hoje já temos ótimos chefes de cozinha, né? Excelentes. O meu pai cozinhava muito bem, minha mãe também cozinha muito bem, mas numa época em que a cozinha era coisa de mulher. Né? Mas meu pai de vez em quando estava lá na cozinha mexendo. Então assim, existem tarefas, né, que podem ser muito bem cumpridas por todos, tanto pelos meninos quanto pelas meninas. O problema é o preconceito, né? Aquela coisa de, isso aí não é coisa de mulher, isso aí não é coisa de homem, não é por aí. E essas mulheres, né, que nós estamos falando delas, e não só da Maria Firmina, elas vão cumprindo o seu legado, né, que é no sentido de conscientizar a sociedade do que precisa, né? Aí eu queria pegar esse gancho, Lu, para a gente falar também dos outros livros da Maria Firmina. Então a gente tem poesia. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Quer ver? Pera. Eu tenho uma poesia que é a abertura aqui da minha... Meu Deus, sumiu a poesia. Mas a gente tem poesia da Firmina, né? A gente tem romance, a gente tem o Gupeva, achei. Há um poema chamado Confissão da Firmina. Vou ler só 2 estrofezinhas. Por favor. Embalde te juro, quisera fugir-te, negar-te os extremos de ardente paixão. Embalde quisera dizer-te, não sinto, prender-me à existência a profunda afeição. Aí vai, por fim, né? Deixara eu de amar-te, quisera um momento que a vida eu deixara também de gozar. Delírio ou loucura, sou cega em querer-te, sou louca perdida, só sei te adorar. Oh, que então, lindo. É bem padrão. A obra toda dela vai bem no perfil realmente muito mais próximo do romantismo, né, do que propriamente de um realismo, né? Esse livro foi teu trabalho? Esse aqui é parte do meu mestrado. Né? Eu fiz mestrado em 2004, né? Pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E aí eu publiquei esse livro em 2005. Né? E qual que foi o teu recorte? Amor e Morte das Figuras Femininas, na obra do José de Alencar, da Maria Firmina. Na minha dissertação de mestrado, eu falava também sobre o Franklin Távora, o Romance e o Cabeleira, que eu não coloquei aqui. Aqui eu peguei só os 2 que eu prefiro. E por que a morte? A questão é quase como um castigo, não é? Então, por exemplo, tem um capítulo aqui que eu chamo de A Morte Amo,
né? E aí, se você pegar essa construção, acaba sendo uma paronomásia, né? Porque você tem a morte, amo. Aí pode ser amor, te amo, se você ler de outra maneira, né? E no romantismo, a morte, ela passa a ser um ingrediente, se não o central, um dos mais importantes, né, do romantismo. E a figura feminina quase sempre de uma maneira sendo castigada, né? Então, por exemplo, você não pode ser do seu amado, como eu acabei de citar, aí você vai morrer, você vai ficar louca. Então, é uma forma de manter a fidelidade, né? Mas também é uma forma de castigar a mulher no sentido de que ela não pode fugir muito às regras, entendeu? Ela tem que obedecer. E quando né? que ela se liberta? Eu não sei. Porque aí depende muito da cultura da qual a gente está se referindo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as mulheres no islamismo, né, muitas delas não se libertaram até hoje. Né? Se a gente pensar... Vamos pensar em Brasil mesmo. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma realidade... Aqui em São Paulo, capital, a gente tem uma realidade diferente da figura feminina. Por exemplo, da mulher que está lá no meio do Nordeste, sabe? Dependente da figura masculina ainda. Ou mesmo no interior de São Paulo, não precisa ser tão longe. Eu acho que nas grandes capitais, né, nesse mundo urbano, as mulheres dão passos mais largos e mais rápidos nesse avanço em relação a nós termos o nosso espaço, sermos respeitadas por esse nosso espaço. E eu acho que em locais menores isso fica mais difícil, né? Ô, Lu, e você, nós estamos finalizando aqui a nossa conversa. Eu queria que você deixasse aqui uma fala sobre a importância que a gente tem a importância da Maria Firmina para o entendimento que se tem da mulher hoje. O que a gente pode levar? Acho que a gente pode levar, a principal ideia é de que nós podemos. Nós podemos tudo. Né? A capacidade que o ser humano tem de se adaptar, de se transformar, né? E de mudar a sua realidade é muito ampla. Então, nós mulheres podemos sim muitas coisas. Os meninos também. Né? Porque também a gente pode pensar que aí é uma outra temática, que a gente pode depois falar disso, que é essa questão dos meninos também sofrerem uma série de preconceitos, né, numa sociedade que é extremamente preconceituosa. A gente sabe disso. Claro que esse preconceito é velado, né? Porque ultimamente você sabe, muita gente fala, eu não tenho preconceito, e no fundo tem, mas fala porque é politicamente correto, não posso falar que tem. Mas a gente sabe que existem preconceitos velados e que aparecem nas mínimas atitudes, Sim. Né? Nas mínimas palavras. Então, eu acho que a mulher, já que o nosso assunto é a figura feminina, ela tem que se posicionar da maneira em que ela pense: eu sou capaz, eu posso, nada vai me prender. É claro que isso sem usar de violência, mas usando de uma capacidade que ninguém tira de nenhum ser humano, que é a capacidade intelectual. Que é o que você leva para a vida. E a Maria Firmina, qual é a lição que ela deixa para nós, mulheres? É a lição do poder de enfrentar aquilo que nos é proibido. E você vê, né? Uma mulher como ela, que tinha uma série de limitações, né? A hora que ela dá esse passo, que vira a chavinha, né, Lu? Eu acho que, assim, penso que isso é um aprendizado que a gente leva como lição de classe e lição de casa, né? Então, e o que deixa a gente muito triste é que a Maria Firmina morreu pobre e sem o reconhecimento dela nesse sentido. Mas tem um detalhe. Em Guimarães, né, as pessoas mais antigas, uma mulher forte, decidida, determinada, eles chamam de Maria Firmina, entendeu? Então, assim, uma mulher forte, decidida, determinada, né, é uma mulher, eles chamam de, nossa, aquela lá é Maria Firmina. Porque Maria Firmina virou sinônimo de força, de valentia, de decisão, de independência, de dedicação, de competência, de intelectualidade, assim que nem você, Malu. A gente está fechando aqui uma semana do Dia das Mulheres, né? Da Semana das Mulheres. Eu acho que as mulheres não têm... Do mês, né? Não precisa de data. Não precisa, né? Mas, assim, é como a minha mãe fala, né? A gente vai dar um presente para ela, fala assim, Dia das Mães. Ela fala, Dia das Mães é todo dia. Né? E realmente, né? Dia das Mulheres é todo dia. Dia dos Homens. Os homens também tem um dia, que eu não lembro, acho que é lá em outubro, novembro. Também tem o Dia dos Homens. Não é todo dia, acho que a gente tem que se valorizar como ser humano, não dependendo em nenhum momento do gênero, né?
E como você, para mim, representa uma mulher que tem todos esses adjetivos que eu usei agora para Maria Firmina, uma pessoa inteligente. Agora vai, minuto puxa-saco? Não, tá? É justo. Você tem toda essa capacidade, você é uma pessoa vibrante, intelectualizada, que ama a literatura, competente, linda. Vai ficar com vergonha, não? Eu queria te oferecer um presentinho de dia das mulheres, de mesa das mulheres, de vida das mulheres. Lindo! Tá bom? Eu recebo com muito amor. Eu recebo com muito amor. Eu tenho muito respeito pelos livros. Por eles, eu vou longe. Obrigada, Lu. Obrigada pelo presente. E vivamos, 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 vivamos com os livros. Vivamos com os livros e com as mulheres. Até a Isso próxima. mesmo. Beijo. Obrigada, Lu. Tchau.